Fala moçada, como vocês estão? Para a aula de hoje nós vamos encerrar a parte de gases industriais. Nós já vimos os gases atmosféricos, né, de origem atmosférica, oriundos do ar atmosférico, como matéria-prima. E a partir nessa aula de hoje a gente vai ver mais dois gases industriais. O hidrogênio eu vou trabalhar aqui com vocês de forma teórica, tá? E a produção do acetileno, vocês vão fazer uma prática aí mais ou menos simulado, que é aquele restante de pontos para esse tipo de atividade que ficou para esse segundo trimestre, ok? Gente, então essa videoaula vai consistir na indústria de hidrogênio, o restante do horário vocês vão utilizar para fazer a pesquisa e executar a prática da produção de gás acetíleno, ok? Toda vez que a gente vai pensar num processo industrial, nós temos que pensar nessa sequência, né? De onde que vem, qual que é o produto básico, a matéria-prima para fazer esse processo industrial. Segundo, qual que é as características desse produto que a gente está produzindo. E terceiro, aplicação. Por fim, a gente estuda como que é o processo, a engenharia desse processo, o que é feito para fazer essa produção, as reações químicas e tudo mais, certo? A matéria-prima para produzir hidrogênio ela é variada. Então, tem diversas matérias-primas possíveis e vocês vão compreender isso na hora que a gente estiver trabalhando os diferentes processos químicos, certo? As características do hidrogênio são várias, né? Várias características. Eu vou citar aqui com vocês as principais. A primeira é que o hidrogênio ele é muito reativo, certo? Ele é um elemento muito versátil, presente em diversas moléculas inorgânicas, em diversas substâncias orgânicas também, tá? E ele é um tipo de substância que não, como se liga muito fácil, né? Ele é muito reativo, ele é um tipo de substância que não se encontra aí de forma isolada, de forma pura, né? Ele vai estar associado aí a outras moléculas, a outras substâncias e tem que ser feito o processo para fazer essa obtenção desse gás, certo? É lógico, né? Se liga facilmente a outros elementos químicos, inflamável e explosivo. Se é inflamável e explosivo, a gente já liga o sininho aqui para o nosso alerta, né? Para a gente lembrar que isso pode ser utilizado como fonte de energia, né? Se é inflamável e explosivo, ele tem uma tendência energética aí muito boa. Em comparação com outras substâncias, se a gente fosse fazer uma comparação energética em termos de massa e produção de energia, a gente vai ver que o hidrogênio ganha de disparada de diversos combustíveis tradicionais, certo? Então, como aplicação, diversas sínteses. Então, ele vai estar presente em outros processos industriais que a gente vai estudar, tá? Na síntese de amônia, na síntese do cloreto de hidrogênio. Aqui eu coloquei cloreto de hidrogênio HCl gasoso, tá? Porque isso aqui a gente ainda... Por que eu não chamei de ácido clorídrico? Porque ele ainda não ionizou, não entrou em contato com a água. Se tiver uma solução de cloreto de hidrogênio, aí sim a gente tem uma solução aquosa de ácido clorídrico, ok? Ficar esperto com esses conceitos, as terminologias corretas de serem trabalhadas. Se não entendeu, pode vir procurar para a gente fazer essa adequação aí nessas terminologias, certo? Na síntese do metanol, na saturação de gorduras, produção de gorduras saturadas, né? Produção de margarina, da gordura hidrogenada, produção de energia, certo? Essas 5 aqui eu vou discutir aqui rapidão, cada uma com vocês, dessa possibilidade. Na produção de amônia, a gente tem o hidrogênio reagindo com nitrogênio em presença de catalisador. A gente vai ver esse processo, o processo Haber-Bosch, que é um processo muito baseado na eficiência do catalisador e no deslocamento de equilíbrio para produzir amônia, certo? A gente vai fazer esse estudo mais para frente. Na produção de HCl, do cloreto de hidrogênio, uma forma de produzir ele, tem outras formas de produzir o cloreto de hidrogênio, certo? Mas na hora que a gente estiver estudando indústria de cloro, nós vamos ver dos produtos derivados do cloro, a gente vai ver esses outros tipos de produzir. Mas eu coloquei aqui um bem básico, né? Produção do hidrogênio com o cloro. Se a gente tiver os dois aqui de elevada pureza, a gente consegue obter um cloreto de hidrogênio de elevada pureza. Borbulhando na água, a gente tem a solução de ácido clorídrico, né? Ok? Essa aqui, então, são duas produções industriais de grande importância, síntese da amônia e síntese do cloreto de hidrogênio.
dois materiais aí largamente utilizados pelas indústrias, ok? Na produção de metanol, eu coloquei para vocês que ele é obtido principalmente nessas sínteses aqui, com monóxido, com dióxido de carbono, obtendo então esse álcool que é o metanol, certo? E aí, nessas três equações aqui, a gente pode observar, né, a produção desse álcool, do álcool mais simples que existe, certo? Então, a gente partindo de um composto de compostos inorgânicos, produzindo um composto orgânico aqui, importante também, que é o metanol, certo? A outra, a outra característica, a outra utilização do hidrogênio é nas reações de hidrogenação. Hidrogenação de moléculas orgânicas, a gente consegue quebrar a insaturação utilizando um catalisador, pode ser níquel, pode ser paládio, pode ser um níquel modificado, paládio modificado, certo? São alguns catalisadores possíveis de ser utilizados. Eles auxiliam na diminuição da energia de ativação, facilitando essa conversão, tirar uma ligação π, certo? E substituir ela por uma ligação sigma. Então a gente tem uma reação aqui de saturação, a reação de hidrogenação, ok? E aí, essa reação pode ser empregada, que eu coloquei um exemplo bem simples, com o alceno mais simples que tem, mas pode ter compostos mais complexos, né? É lógico que quanto maior o número de insaturação, maior o consumo de hidrogênio, mais lenta vai ser a reação, mas são reações possíveis. Então, por exemplo, aqui a hidrogenação do ácido oleico. Uma cadeia carbônica grande, uma insaturação, na presença de hidrogênio e catalisador, é possível a gente quebrar essa ligação π, inserindo aqui, adicionando hidrogênio a essa molécula, certo? Isso aqui, então, seria a molécula, o ácido esteárico saturado. Aqui a gente tem o ácido oleico, que é insaturado, certo? Processos de óleos e gorduras, que nós também vamos estudar bem mais para frente, hein? Nós vamos voltar aqui nessas reações, certo? Só para a gente já estar sempre atento que esses processos químicos dificilmente são processos isolados, tá? Geralmente os processos estão interconectados, ok? Uma das outras aplicações do hidrogênio é geração de energia, que eu achei esse esquema bastante interessante, né? Que pode ser utilizado a energia solar para fazer a eletrólise da água, gerar hidrogênio, e esse hidrogênio participar ali de células combustível, tá? Células combustível, gente, basicamente é fazer o quê? É a eletrólise do hidrogênio, quebrar o hidrogênio, ele gera elétron, o oxigênio vai consumir esses elétrons, e esse fluxo de elétrons gera energia. Célula combustível se vocês pesquisarem no Google Acadêmico, vocês vão ver a quantidade que tem de pesquisa envolvendo células a combustível, certo? E hoje a gente já tem esses veículos, né, movidos a hidrogênio, certo? Que é muito, muito importante para o meio ambiente, né, um combustível aqui de alta eficiência, certo? E os processos industriais, então, a gente já viu as características do hidrogênio, a matéria-prima a gente já falou que é variado, né? A gente vai entender essa variação de matéria-prima estudando os processos industriais. A aplicação, a gente já viu essas aplicações, geração de energia, reações de hidrogenação, sínteses químicas, né? E por aí vai. Nos processos industriais, a gente vai concentrar aqui na eletrólise da água e na reforma a vapor, certo? Essa gaseificação aqui está até junto, né, porque é tudo de origem de biomassa. Então, esses resíduos sólidos, se eles passarem por esse processo de gaseificação, eles também vão gerar hidrogênio. E a eletrólise da água é uma reação não espontânea que consome energia. De onde está vindo essa energia? Aí, nesse fluxograma aqui, ele falou diferentes fontes. Pode ser energia hidroelétrica convencional, energia hidroelétrica de PCH, energia eólica, energia solar térmica. Então, são algumas fontes diferentes de energia para fazer essa quebra das moléculas da água gerando hidrogênio. A reforma a vapor a gente vai estudar aqui, né?
que é geração também de hidrogênio, e o hidrogênio gerado, purificado, ele pode ser aplicado, então, para as aplicações não energéticas, síntese orgânica, síntese inorgânicas, e para aplicações energéticas diversas, o hidrogênio pode ser aplicado, ok? Então, vamos estudar essas formas, né? A eletrólise da água, basicamente, é o quê? Um consumo de corrente elétrica, a gente consegue quebrar, consegue fazer a quebra dessa e produzir gás hidrogênio e gás oxigênio, ok? Então, clássico aí de eletrólise, a gente também vai estudar que o hidrogênio pode ser um subproduto de outros processos eletrolíticos, não necessariamente da eletrólise da água, certo? A reforma a vapor é o quê? Uma reação de hidrocarbonetos com a água na presença de catalisadores e a elevadas temperaturas. Essas elevadas temperaturas vai depender do catalisador. Pode ser, teve pesquisas e ainda tem pesquisas para desenvolver catalisadores mais eficientes em temperaturas inferiores. Porque não adianta nada a gente aumentar a temperatura de uma reação química para ela acontecer de forma mais rápida, mas esse aumento de temperatura tirar a eficiência do catalisador. Então, num processo industrial que usa catalisador, a gente tem que estar sempre pensando na temperatura ótima, né? Que vai balancear a cinética da reação com a eficiência do catalisador, ok? Aqui eu coloquei um exemplo do gás natural, reforma a vapor utilizando gás natural, que é basicamente o metano reagindo com a água, gerando monóxido, e o hidrogênio. Aqui faltou a gente descer esse 2 aqui para ficar com a simbologia correta, né? E aqui também, consequentemente, faltou também, porque eu copiei uma da outra e fiz em cima, né? Mas o monóxido de carbono também reage com a água, aí gerando CO2 e hidrogênio. Então, no balanço total aqui, a gente pode cortar aqui os monóxidos, somar aqui as águas, certo? E, somando as águas, a gente coloca a produção, então, de CO2, certo? Aqui está um exemplo de um eletrolisador de água, aqui um gerador de energia, né? Então esse gerador de energia vai ser a fonte de energia que vai quebrar essa água. Esses sistemas pressurizados, com válvula, é tudo para fazer a coleta desses gases. Aqui um sisteminha de reforma a vapor, o gás natural entrando. Aqui é a torre onde ele vai ser purificado, vai ter o controle de temperatura dele. Ele vai entrar em contato aqui com o vapor de água. E aqui os catalisadores na temperatura ideal, isso aqui mostrando o controle de temperatura. E por fim, vai ter a produção do gás hidrogênio, ele vai estar em presença de água, então ele tem que passar por um processo de secagem, né? E aí a gente tem a retirada do gás hidrogênio e o retorno da água para o processo da água, ok? Processo de reforma de vapor, então, é isso. E os processos secundários de produção de hidrogênio, eu coloquei 3, pode ter mais, tá? Reação de metal alcalino com água, reação de metais com ácidos e processos fermentativos. Alguns metais alcalinos, os metais alcalinos, eles reagem com a água, produzindo a base correspondente e liberando hidrogênio. Essas reações são extremamente exotérmicas e explosivas justamente pela combinação hidrogênio e calor, né? Reação de metais com ácidos, são reações clássicas, né? A corrosão do metal, né? Uma reação de corrosão em meio ácido. Você consegue corroer o metal e o subproduto da corrosão é hidrogênio gasoso. O processo fermentativo é que algumas bactérias conseguem degradar açúcares, né? Produzindo como produto dessa fermentação o gás hidrogênio. Aqui, inclusive, também, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas pesquisas sobre esse tema, sobre fermentação. Ok? A nossa próxima atividade, então, a parte de produção de hidrogênio aqui, o basicão, né, a lógica dessa produção, da eletrólise, que a gente ainda vai estudar mais, essa questão da eletrólise para produzir o hidrogênio, a gente vai voltar nisso nos processos subsequentes, mas a lógica do processo de produção de hidrogênio, então, relativamente simples. A questão aqui é que o hidrogênio ele tem que ser corretamente armazenado pelas características dele, né, muito reativo, explosivo e tudo mais. Tem que ter esse cuidado todo. E
o cuidado com a purificação também. Então, são processos que, depois de produzir o hidrogênio, tem que passar por secadores, né, para remover água, às vezes filtros para remover alguma partícula que ficou ali no processo. Okay? Então, o processo de produção de hidrogênio é isso. Vai ficar a atividade para vocês sobre o processo de produção do gás acetileno. Tá certo? Gente, bons estudos para vocês. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço e até a próxima aula.